E aí galerinha, professor Jadson Rodrigues. Bom pessoal, hoje nós vamos falar sobre os ângulos notáveis, beleza? São os ângulos de 30, 45 e 60 graus, tá certo? Nós vamos aprender como é que calcula aí o seno, o cosseno e a tangente desses três ângulos. São ângulos fundamentais, beleza? Então vamos lá, vamos começar com o seno, cosseno e a tangente dos ângulos de 30 graus e 60 graus. Então nós temos aí um triângulo equilátero, beleza? Um triângulo equilátero a gente viu que ele tem todos os lados iguais e todos os ângulos internos iguais também. Então quando nós traçamos aí a altura desse triângulo equilátero, que eu estou chamando aqui de H, inclusive a gente já viu como é que calcula essa altura aí, beleza? Ele vai dividir esse ângulo aqui em dois ângulos iguais, que a altura, além de ser a altura, ela também é bissetriz desse triângulo, tranquilo? Então nós temos o seguinte, ó, vamos calcular esse H bem rapidinho aí, beleza? Então nós temos que nós podemos utilizar aí o teorema de Pitágoras, beleza? Se aqui divide no meio, ó, então aqui é L sobre 2, tranquilo? Então para calcular esse H vai ser o seguinte, ó, vamos primeiro aí calcular aí esse H, então vai ficar L ao quadrado, vai ser H ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. Estou aplicando o teorema de Pitágoras nesse triângulo aqui, tranquilo? Então vai ficar, como eu quero encontrar o H ao quadrado, o valor de H, eu vou isolar o H ao quadrado aí, ó. Então, H ao quadrado vai ser L ao quadrado menos esse termo aqui, ó, vai passar para o outro lado. Como ele está positivo, ele vai ficar negativo. Então vai ser L ao quadrado dividido por 4. Já elevei esse termo L sobre 2 ao quadrado. Tranquilo? Então vai ficar H ao quadrado vai ser. Como é que eu faço essa conta aqui, ó? L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4. Multiplico o 4 por L ao quadrado e subtraio o L ao quadrado. Então vai ficar 4 que multiplica L ao quadrado é 4L ao quadrado. Menos L ao quadrado dividido por 4. Até aí, beleza. Então, H ao quadrado vai ser 4L ao quadrado menos L ao quadrado é 3L ao quadrado, dividido por 4. Como esse quadrado aí, ó, essa potência aqui, vai passar como raiz quadrada. Então, aí nós vamos ter raiz quadrada de 3L ao quadrado dividido por 4. Que inclusive esse radical aqui, ó, vou só colocar o radical todo para ficar melhor para vocês, ó. É raiz quadrada de todo mundo, beleza? Ó, para não confundir. Então vai ficar esse L ao quadrado aqui, ó, ele vai sair do meu radical, porque o meu índice aqui é 2. Então ele vai simplificar aqui, vai ficar L raiz quadrada de 3 sobre 2. Já que raiz quadrada de 4 é 2. Então esse é o meu H. Então isso aí é a altura de um triângulo equilátero. Então vamos colocar aqui no cantinho, ó. H é 3L. É 3 não. L raiz de 3. Vou colocar aqui. L raiz de 3 sobre 2. Beleza. Vamos deixar essa informação guardada aí. E agora, sabendo que o meu H é aquele valor ali, nós podemos calcular aí o seno de 30 graus. Como é que eu faço isso, ó? Então vamos lá. Bem rapidinho aqui, deixa eu só apagar aqui para ter espaço. Então nós temos que seno de 30, nós olhando para esse ângulo aqui, ó. Seno de 30, como é o seno mesmo, hein? Cateto oposto. Então seno de 30 vai ser cateto oposto. Cateto oposto é o sempre que está de frente, né, ó? Ou seja, esse tamanho aqui, ó, L sobre 2, dividido pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa? É o maior lado. É o lado que está de frente para o ângulo reto. Nós temos aqui o ângulo reto, ó. Está de frente para ele é o L. Então, isso aí vai ser L. Então, como é que vai ficar aí, ó? L sobre 2, repete. Multiplica pelo inverso da segunda. A segunda é L sobre 1, então vai ficar 1 sobre L.
Então, seno de 30 graus nada mais é do que... Então, simplifica aqui esse L com esse outro L. Seno de 30 graus é 1 sobre 2. Beleza? Calculamos o seno de 30 graus. Agora vamos para o cosseno de 30 graus. Como é que eu calculo o cosseno? Cosseno de 30 vai ser cateto adjacente, ou seja, H. Só que a gente já sabe quanto é o H, ó. L raiz de 3 sobre 2. Então, L raiz de 3 sobre 2 dividido pela hipotenusa. A hipotenusa continua sendo L. L. Então, isso aí vai ser, ó. Mesma coisa, ó. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Segunda não é L sobre 1? Então, o inverso é 1 sobre L. Quanto é que vai dar isso aí, ó? Cosseno de 30, então vai ser esse L eu simplifico com esse outro L do mesmo jeito. Então isso aí vai ficar raiz de 3 que multiplica 1 é raiz de 3. E 2 que multiplica 1 é 2. Então aqui nós temos que cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Tranquilo, só falta agora a tangente. Tangente de 30 graus. Tangente de 30 graus vai ser... Como é que eu calculo a tangente? Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. O cateto oposto é L sobre 2. E o cateto adjacente é H. Beleza? Só que o H a gente já viu que é L raiz de 3. Então vai ficar, ó, cateto oposto L sobre 2 dividido por cateto adjacente, que no caso ali é L raiz de 3 sobre 2. Show de bola. Vamos só apagar esses outros aí pra gente ter espaço, ó. Beleza? Então vai ficar o seguinte, ó. Resolvendo aqui a tangente. A gente já determinou o seno. O seno de 30 e o cosseno de 30. Vamos só anotar aqui pra gente não esquecer. Seno de 30 a gente encontrou 1/2. Cosseno de 30 a gente encontrou raiz de 3 sobre 2. Nós estamos calculando agora a tangente de 30. Beleza. Colocando aqui vai ficar. Repete a primeira, a minha primeira aqui, ó, L sobre 2. E multiplica pelo inverso da segunda. Ou seja, 2 dividido por 2 dividido por L raiz de 3. Beleza. Eu inverti isso aqui, ó. Então, podemos fazer o seguinte, ó. Posso simplificar esse L com esse L. E eu posso simplificar esse 2 com esse 2. Quanto foi que ficou lá? Ficou somente 1 sobre raiz de 3. Como eu tenho um radical no denominador, nós podemos racionalizar, ó. Multiplica todo mundo aí por raiz de 3. Quanto é que vai dar isso aí? Raiz de 3 sobre 3. Então, tangente de 30, vou colocar aqui, é raiz de 3 sobre 3. Beleza. Agora nós vamos calcular o seno, o cosseno e a tangente de 60. Tranquilo? No mesmo esquema. Só que agora a gente vai utilizar o ângulo de 60 graus. Que é esse aqui, ó. Tranquilo? Então vamos lá. Calculando o seno de 30. Perdão, seno de 60. Seno de 60 vai ser cateto oposto. Olha o cateto oposto aqui, ó. Cateto oposto é H. A gente já calculou o H e viu que é L raiz de 3 sobre 2. Então vai ficar L raiz de 3 sobre 2 dividido por hipotenusa. Cateto oposto, não é isso, seno? Pela hipotenusa. E a hipotenusa é L. Vou colocar logo aqui um embaixo para ficar mais legal. Então, como é que eu resolvo isso aí? Divisão de fração. Repito a primeira fração. L raiz de 3 sobre 2. E multiplico pelo inverso da segunda. 1 sobre L. Tranquilo? Simplifico esse L com esse outro L. Chegando na resposta raiz de 3 sobre 2. Beleza?
Então, o que foi que a gente encontrou? Que o seno de 60, vamos anotar ali. Vamos só anotar aqui. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Vamos calcular agora o cosseno de 60. Cosseno de 60 vai ser cateto adjacente. O adjacente é esse pedaço aqui, ó, que a gente viu que é L sobre 2. Dividido pela hipotenusa, que é L. Tranquilo? Como é que vai ficar aí, ó? Repito a primeira, L sobre 2, e multiplico pelo inverso da segunda, 1 sobre L. Simplifico aí o L, ficou quanto? 1/2. Show de bola. Significa que o meu cosseno de 60 é 1 sobre 2. Beleza? Agora vamos para a tangente de 60. Como é que eu calculo a tangente mesmo? Tangente é cateto oposto. Então vamos lá. Tangente de 60 vai ser cateto oposto, que é o H, L raiz de 3 sobre 2, dividido pelo cateto adjacente, L sobre 2. Tranquilo? Então, mesma coisa, ó. Repito a primeira, L raiz de 3 sobre 2, e multiplico pelo inverso da segunda. Beleza? Fazendo as devidas simplificações, ó. Esse 2 com esse 2, esse L com esse L. Quanto é que vai dar isso aí? Raiz de 3. Ou seja, tangente de 60 é raiz de 3. Opa, deixa eu só mudar a cor aqui. Show de bola. Acabamos de calcular aí o seno, o cosseno e a tangente de 30 e de 60. Tá faltando o 45. Beleza? Tá faltando somente o 45. E esse ângulo 45 a gente vai encontrar no quadrado, mais embaixo aqui, ó. Então vamos lá, ó. Dado um quadrado, beleza? Um quadrado qualquer, nós temos que os ângulos do quadrado, os ângulos internos, são de 90 graus. Se eu traçar uma diagonal desse quadrado, eu vou formar dois triângulos retângulos, beleza? E um desses triângulos eu coloquei aqui, ó, pra gente poder fazer as contas. Então vamos lá. Calculando aí o seno de 45, quanto é que vai ser? Deixa eu só colocar logo aqui os valores, ó. Seno de 45, cosseno de 45 e a tangente de 45. Beleza. Então vamos lá. Seno de 45 vai ser cateto oposto. Olha aqui, ó, cateto oposto L dividido pela hipotenusa, que é L sobre 2. Perdão, L raiz de 2. Então, quanto é que dá isso aí, ó? Posso já simplificar esse L, ó. Ficou quanto aí? Ficou 1 dividido por raiz de 2. Mesmo esquema, multiplico por raiz de 2, em cima e embaixo, racionalizando, né? Vai ficar raiz de 2 sobre 2. Então, esse é o seno de 45. Raiz de 2 sobre 2. Show de bola. E o cosseno de 45 vai ser quanto? Cosseno de 45 é cateto adjacente, que também é L, beleza? Dividido pela hipotenusa, ó, L raiz de 2. Espera ainda. Significa que é a mesma coisa, né? Ó? O seno e o cosseno vão ser o mesmo valor. Então já podemos colocar aqui direto, ó. Raiz de 2 sobre 2. Tranquilo? Então vamos calcular a tangente. Como é que eu calculo a tangente? Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então nós temos que a tangente de 45 graus vai ser cateto oposto L, cateto adjacente L também. E L dividido para L é 1. Então, tangente de 45 é 1. Show de bola. Então nós temos aí a tangente de 45. Com isso nós completamos aí todos os ângulos fundamentais, beleza? As razões trigonométricas de 30, 45 e 60. Então a tabelinha aí, ó,
seno de 30 é 1/2, seno de 45, raiz de 2 sobre 2, seno de 60, raiz de 3 sobre 2. O cosseno é o contrário, beleza? Raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e 1/2. E a tangente, basta eu dividir o seno pelo cosseno que eu encontro o valor da tangente, ó. Beleza? Então, muita gente aí acaba decorando essa tabelinha, beleza? O mais importante é saber como encontrar esses valores, tá, galera? Decorar é fundamental para agilizar o processo. Mas o mais importante é saber o que é que significa e como encontrar esses valores. Beleza, galerinha? Bom, pessoal, foi isso. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. E até a próxima. Valeu!